Deus supre as nossas necessidades, mas Deus não supre as nossas vaidades. Muitas vezes nós pensamos que Deus é um Deus que vem para suprir as nossas vaidades. Não, Deus disse que Ele suprirá as nossas necessidades. Amém? E eu vou passar a ler o livro Eu trouxe dois textos básicos, dois versículos básicos. Um encontra-se no livro de Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. Eu vou passar a ler. Se quiserem projetar, podem. Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Este versículo veio da parte do Paulo. O Paulo, quando escreveu esta carta aos Filipenses, o Paulo estava a regozijar-se, porque os Filipenses foram de muita bênção para o Paulo. E acreditam que o Paulo disse essa palavra quando ele encontrava-se preso? Paulo, quando disse, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, ele também quis dizer que meu Deus tem suprido as minhas necessidades, segundo as suas grandes riquezas. E para alguém que estava na prisão, incentivar os outros que Deus supre as suas necessidades é uma coisa poderosa. O segundo versículo que eu queria também ler, nesse caso 2 versículos, encontra-se no livro de Abacuque, Abacuque 3, 17 e 19. Abacuque 3, 17 e 19. Diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, o Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os de cervo e faz-me andar nos meus lugares altos. Para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Amém? Aqui, Abacuque também, nós vemos que o Abacuque levanta outra face de Deus, levanta outra visão de Deus, que Deus, apesar de não haver nada, apesar de eu passar fome, apesar de eu plantar e isto não dá fruto, os frutos que eu plantei não dão fruto, e apesar de que haja muita seca na terra, ele dizia que ele louvava Deus, que ele ainda, mesmo assim confiava a Deus, mesmo assim ele acreditava no Deus poderoso. E vivemos numa geração, amados irmãos, uma geração marcada pelo excesso, e nunca tivemos acesso aos bens, tanto acesso aos bens como hoje em dia. Hoje, facilmente, nós vamos a qualquer lado e conseguimos um crédito muito fácil para comprar o que nós quisermos. Apesar de que, muitas vezes, nós não pensamos em que estamos a endividar para adquirir isto. Por quê? Porque a sociedade atual, nós aprendemos assim, a sociedade do consumo, a sociedade onde tudo é fácil. E somos ensinados desde muito cedo que nós não somos nada sem dinheiro. E nós buscamos muito reconhecimento. Muitas vezes vemos nas redes sociais, pessoas buscam seguidores porque eles sentem-se felizes, até em 1.000 seguidores, 2.000, 3.000, e muitos ganham até dinheiro com os seguidores. E muitas vezes somos ensinados a que temos que conquistar coisas. E se nós não tivermos, quanto mais carros tivermos, ou carros bonitos, ou quanto mais roupas tivermos, é aí que vem a nossa felicidade. Mas aqui mostra que o Paulo e o Abacuque mostram-nos uma outra face de todo esse materialismo que nós fomos ensinados. E diz que Deus, apesar de tudo isso nos faz falta, sim. Talvez há coisas que não. Talvez Deus não, os seguidores não nos fazem falta. Mas há coisas sim básicas que Deus diz que nós temos necessidade. As necessidades básicas nós temos. E Deus diz que nós não devemos nos preocupar com essas necessidades, porque essas necessidades básicas, nós temos um Deus que nos supre essas necessidades. Se Deus nos supre essas necessidades, por que nós buscamos muitas vezes outras necessidades vãs que não alimentam a nossa alma, que não talvez alimenta o nosso corpo, o nosso ego, a nossa vontade, mas não alimenta a nossa alma e nem contribui muitas vezes para nós termos mais conexão com Deus,
estamos mais ligados a Deus, muitas vezes. Às vezes nós temos bens nas nossas vidas, ou temos coisas na nossa vida que até nos faz separar de Deus. E essas coisas são vaidades, muitas vezes. Não são necessidades. E a Bíblia diz que Deus não supre as nossas vaidades, Deus supre as nossas necessidades. Existe uma diferença muito grande do que nós precisamos para viver e o que nós desejamos para impressionar. Muitas vezes nós temos bens só para impressionar o nosso vizinho, ou para impressionar os nossos amigos do trabalho, ou os nossos colegas, ou impressionamos o nosso grupinho de amigos, porque aquele tem um BMW, ou aquele tem um Ferrari, eu também tenho que ter. Porque aquele tem um sapato bonito, eu também tenho que ter. E essas coisas são coisas supérfluas, são coisas vãs, que Deus disse que nós não precisamos delas. Eu não digo que nós não podemos ser ricos. Podemos sim vestir bem, ter um bom carro. Deus não proíbe ninguém de ter isso. Mas quando nós substituímos, nós passamos a nossa vida à busca desses bens desenfreadamente e esquecemos que Deus é o Deus de tudo. E substituímos a busca disso tudo e trabalhamos tanto de sol a dia para que nós possamos ter dinheiro para pagar o que nós temos por vaidade, esquecemos de dar lugar a Deus nas nossas vidas. Aí estamos perdidos. E o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, ele mesmo na cadeia, ele dizia que Deus, ele mesmo estando nessa situação, que Deus supria as suas necessidades. E o Abacuque também complementou isso. Mesmo que tudo faltasse, mesmo que ele não tivesse nada, que a alegria que ele tinha em Deus, essa alegria não saísse, não sairia. Essa alegria permanecia ali com ele. E há uma passagem da Bíblia. É engraçado que esses dois livros, apesar de terem uma distância enorme no tempo, essas duas Bíblias têm alguma conexão. Por quê? Porque o Paulo há uma passagem no livro de Hebreus 2:4 que Paulo frisou, e que Paulo frisou o versículo que se encontra no livro de Abacuque. Porque o Abacuque, nas suas interpretações, ele era um profeta que Deus falou, e que esta oração da figueira é uma oração que ele fez a Deus, regozijando do que Deus pode fazer e o que Deus faz na sua vida e o que Deus podia fazer pelo seu povo, porque o povo de Israel naquele tempo estava muito perdido. E há uma conexão entre esses dois versículos no livro. Nós podemos ver que Paulo falou, talvez nós podemos ter duas ou mais vezes, muitas vezes que Paulo disse essa palavra na Bíblia, que é: o justo viverá pela fé. Nós podemos ver no livro de Romanos 1:17, nós podemos também ver no livro de Hebreus 2:4, que o Paulo frisou: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E é isso que Deus nos chama. Nós temos que viver pela fé. Amém? Nós podemos ver, porque no Evangelho é relevada a justiça de Deus, uma justiça que o princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo nós podemos ver também no livro de Abacuque, que Abacuque disse que o justo também viverá pela fé. E o Paulo usou esse versículo para frisar que o justo vive pela fé. Deus conhece e supre o que realmente precisamos. O meu Deus suprirá todas as nossas necessidades, como nós vimos no livro de Filipenses 4:19. O Paulo, como eu tinha dito antes, o Paulo, quando escreveu esta palavra, o Paulo não escreveu esta palavra quando ele estava num palácio, estava vivendo a Grande Francesa. Ele não tinha um BMW, não tinha um Ferrari, ele não tinha, talvez passava fome na prisão. Mas é engraçado, ele mesmo na prisão, muitos crentes, muitos amados irmãos, enviavam comida, enviavam bens essenciais para o Paulo na prisão. Talvez o Paulo podia ser morto, podia ser enforcado, ele não sabia o seu destino. Mas ele não perdeu o seu ânimo. E ele sempre regozijava-se no Senhor e dizia que Deus supria as suas necessidades, supria a necessidade do seu povo. E Deus nunca abandonou o seu povo. Era muito fácil Paulo abandonar a fé cristã, estando na prisão. Ele diz: mas eu sou homem de Deus, eu prego a palavra de Deus, eu acredito no Deus Todo-Poderoso, mas por que eu devia estar na prisão? Mas não é isso que acontece no mundo hoje em dia. Não é isso que pessoas que estão na igreja e que conhecem muito bem a igreja, quantas das pessoas que nós vimos Deus fazendo um milagre nas suas vidas, Deus movendo nas suas vidas, Deus restaurando, Deus curando, e mesmo assim
quando aparece uma onda, quando aparecem as tempestades nas suas vidas e eles abandonam Deus. Simplesmente negam a Deus. Simplesmente dizem que Deus não existe. E Deus já tinha feito grandes obras nas suas vidas. Eu já vi isso muitas vezes. Muitos irmãos estão desviados, muitas pessoas estão desviadas. E que o diabo lhes enganou. Diz que o milagre que Deus fez não era um milagre. E que o mover de Deus nas suas vidas não era o mover de Deus. Que foi talvez uma ilusão. Mas o Paulo estava na prisão e ele mesmo assim regozijava-se no Senhor. Ele dizia: Deus de toda fortaleza, o Deus não me faz faltar nada. Amém? E o Paulo dizia que no livro de Filipenses 4, também 11, 12 e 13, ele dizia que ele aprendeu a viver com tudo. Ele tanto aprendeu a viver na pobreza, tanto aprendeu a viver quando tinha fartura, ou na riqueza. O Paulo diz que nada disto fazia ele mover do caminho de Deus, nada disto. Tanto ele não se iludia quando ele tinha muito, ele também não se iludia quando ele tinha pouco, porque ele sabia, conseguia viver tanto com pouco como com muito. Muitas vezes nós pensamos que Deus nos abençoa, muitas vezes, e nós temos muito em casa, e muitas vezes nós não tiramos um tempo para pensar que há muita gente, talvez o nosso vizinho do lado não tem nada. E já pensamos de muitas vezes tirar o pouco ou muito que nós temos e dar ao vizinho. E Deus nos chama ao amor. O amor não deve ser uma palavra só de boca. E o pastor Paulo e o pastor Carlos e a igreja, nós temos sempre falado de partilhar aquilo que nós temos. Muitas vezes nós deixamos comidas para o lixo. Muitas vezes nós temos roupas que nós nem usamos. Temos sapatos que nós não usamos. E já pensaram em dar àqueles que precisam? Muitas vezes temos fartura em nossa casa e há pessoas ao nosso lado que não têm nada. Amém? Muitas vezes temos muito dinheiro na conta e ouvimos uma família ou alguém que precisa, dizer: pá, está aí 100 euros. Às vezes não precisa muito, o pequeno gesto conta muito. Muitas vezes não é preciso dar 1.000 euros, 2.000 euros, mas às vezes 100 euros, 50 euros, 20 euros. E há pessoas, nós talvez temos mais que 20 euros na nossa conta. Muitas vezes há pessoas que nem têm 10 euros, nem 5 euros na conta para comer. E Deus diz que na fartura nós devemos lembrar daqueles que precisam. Este é o amor, este é o amor verdadeiro. É este amor que Deus quer de nós. Porque Deus supre as nossas necessidades e nós também devemos ajudar quando essas necessidades são supridas. E quando nós temos fartura, devemos ajudar também aos outros. Amém? A Bíblia diz que no livro do Evangelho, Jesus quando estava com seus discípulos na montanha, ele dizia: busquem primeiro o reino de Deus e todas as coisas lhes serão acrescentadas. E também no mesmo livro, no 31 e 32 diz: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer. O Pai Celestial sabe disso, sabe que vocês precisam disso. Deus sabe, Deus vê tudo, Deus provê. Mas Ele provê o necessário, não o exagero. Porque muitas vezes quando nós entramos no exagero, já paraste para pensar quantas roupas tu tens no guarda-fato? E mesmo que não precisas. Eu tive a ver uma reportagem na TV francesa, onde estavam a falar do consumismo. E esse consumismo, estavam a dizer que estavam a entrevistar muitas pessoas que compram roupas, compram outros tipos de coisas na Temu, na Shine, né, nesses sites. E eles entrevistaram várias pessoas, até entrevistaram também a quem vai entregar os deliveries, aqueles que vão entregar as coisas em casa. E o senhor que entrevistaram um chofer, ele estava a dizer: muitas vezes eles compram uma peça de nada, que nós podemos encontrar na Europa, talvez por mesmo preço. Porque isso já se tornou um vício. E até entrevistaram algumas pessoas dizem: eu não sei, mas eu compro porque eu quero. Às vezes não tem necessidade de comprar, mas eu compro porque já tornou-se um vício. E é a sociedade do consumo. É a sociedade que o mundo nos incutiu. E essa sociedade hoje em dia tem destruído tanto a igreja, tem destruído também o mundo. Porque nós entramos num espírito desenfreado de consumo. O segundo ponto que eu queria frisar, que as vaidades produzem ansiedade. Necessidades supridas produzem a paz. Muitas vezes as nossas vaidades, nós tornamos ansiosos
para satisfazer as nossas vaidades. Eu fui ver ontem quando eu fui caminhar, e Deus me trouxe esse exemplo, um exemplo muito prático. Há um ciclo de vício e há um ciclo vicioso. E eu comecei a pensar, ciclo de vício e ciclo vicioso, não será a mesma coisa? Talvez não. E eu fui buscar na internet e dizia... Diz assim o ciclo vicioso. O ciclo uso do ciclo é considerado um erro gramatical ou sentido. Aqui depois diz assim, o ciclo vicioso descreve um raciocínio ou situação que parte de um ponto, passa por outros e volta ao princípio, perpetuando o erro ou o problema. Por exemplo, não conseguiu emprego e a falta de emprego pode causar dívida, nós não pagamos a renda e ficamos nesse ciclo vicioso. Depois vamos recorrer a cartão de crédito para pagar as nossas dívidas e mesmo assim há muitas pessoas mesmo afundando nas dívidas. Quando vê algo na internet vão comprando e isso torna-se um ciclo vicioso. Mas o ciclo de vício, muitas vezes, Deus nos alimenta, Deus nos dá coisa, Deus supre as nossas necessidades básicas. E mesmo assim, com as nossas necessidades básicas supridas, nós vamos recorrer a cartão de crédito. Por quê? Porque nós queremos satisfazer os nossos vícios. Isso é vaidade. Porque muitas vezes o ciclo vicioso, há pessoas que nascem na pobreza. Por exemplo, no Brasil, os seus pais foram pobres, no Brasil e em outros países africanos, asiáticos, onde os seus pais foram pobres e eles continuam a ser pobres. E porque eles não foram à escola, têm empregos que não são dignos, recebem pouco e continuam a ser pobres. Isso torna-se um ciclo vicioso na família. E muitas vezes essas pessoas não conseguem desfazer-se desse laço, desse ciclo vicioso. Mas o ciclo de vício nós podemos evitar. Porque o ciclo de vício já é da nossa vontade. O ciclo de vício é para satisfazer a nossa vaidade. E é disto que Deus fala nessa manhã. Se Deus supre as nossa necessidade básica, por que é que nós estamos nesse ciclo de vícios? Isso já não é um ciclo vicioso. Aliás, eu acho que as duas coisas estão correlacionadas, estão interligadas, porque o ciclo de vício depois torna-se um ciclo vicioso. Mas o ciclo de vício é muito fácil sair, entre aspas. É só deixar de usar o cartão de crédito. É só deixar de vaidade, porque o ciclo de vício é para satisfazer a nossa vaidade. E a Bíblia diz no livro de Eclesiastes 5:10, diz assim, quem ama o dinheiro jamais se farta. A vaidade nunca diz é suficiente, porque a vaidade nunca está suficiente. A vaidade quer sempre se satisfazer. Mesmo tendo muita roupa, nós queremos comprar. E nós não sabemos o que é a prioridade nas nossas vidas. Você já parou para pensar esse dinheiro que tu usas para comprar roupa que não precisas, ou sapato que não precisas? Se tu usaste esse dinheiro, por exemplo, para dar oferta para ajudar Moçambique, por exemplo, pessoas que não têm, ou dar àquele que não precisa, àquele que precisa, porque se não precisas, se estás a comprar por vaidade, por que não ajudar aqueles que precisam? Isto é vaidade, como diz a Bíblia. Muitos trabalham excessivamente, muitos endividam-se, muitas pessoas vivem pressionadas e nunca se descansa. Mas por quê? Porque muitas vezes a pessoa está gastando o que não é necessário, o que não é necessidade. Vamos ver o que é que diz a Bíblia. O Evangelho de Lucas 12:15 diz assim, vejam, tenham cuidado com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Amém? A vida não consiste na quantidade de bens que nós temos. Então, também podemos ver no livro de Lucas 12:15, livro de Timóteo, primeira epístola de Timóteo 6:8 diz assim, tendo o comer e tendo o que vestir, sejamos contentes. Amém? É isso que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos o que vestir e que tenhamos o que comer. E essas necessidades básicas Deus nos supre, porque nós somos filhos de Deus. Se Deus supre essas necessidades, por que nós vamos buscar mais necessidades e acrescentar mais necessidades às nossas vidas que nós não precisamos? E esse contentamento de ter uma vida livre, de ter uma vida sem ter endividamento, isso tudo é liberdade. E é dessa liberdade que Deus diz. Deus veio para nos libertar disso tudo.
tanto de bens materiais como coisas espirituais que Deus não liberta só de maldições espirituais. Deus também nos liberta da vaidade, dessas maldições materiais que nós carregamos todos os dias. Muitas vezes nós usamos cartão de crédito só para comprar coisas que nós não precisamos. Talvez coisas que não são necessidades essenciais nas nossas vidas. E nós endividamos e não nos apercebemos. O terceiro ponto diz assim: mesmo quando tudo falta, Deus continua sendo suficiente. Amém? E agora vamos ver a declaração de Abacuque, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, ainda assim eu exultarei no Senhor. Abacuque 3, 17, 18, que nós lemos. Mesmo assim, Abacuque disse: mesmo que eu não tenha fruto, mesmo que eu plante uma árvore e este fruto não dê, mesmo assim, o Abacuque disse: eu acreditava no Senhor. Porque o Abacuque disse que ele não tinha solução, não tinha outro caminho. Amém? O povo de Deus naquele tempo não tinha outro caminho, porque o povo de Deus enveredou-se através do seu rei Joaquim, enveredou-se por caminhos tristes, caminhos onde ele negava a Deus, onde ele levantava outros deuses. E Deus disse que traria muita maldição ao povo. E Abacuque fez essa oração dizendo: mesmo que tudo isso aconteça, mesmo que Deus, eu não tenha nada para comer, eu exultarei ao Senhor Deus, não deixarei de negar a Deus. Amém? Mesmo sem colheita, mesmo sem alimento, mesmo sem rebanho, mesmo sem carne, eu exultarei no meu Deus. E essa crise naquele tempo era real. É uma crise que o povo de Israel estava passando. Amém? E muitas vezes já pensamos, muitas vezes nós ficamos em desespero quando nós não temos emprego. Quando, por exemplo, nós recebemos uma notícia no hospital que temos alguma doença. Ou quando nós vamos a uma entrevista de emprego e as coisas não correm bem. Ou quando nós oramos a Deus pedindo algo e Deus não nos dá. Mas nós temos que permanecer firmes no propósito de Deus. Não devemos desviar. Eu lembro quando o Stefan nasceu, meu filho, eu estava praticamente desempregado. Mas nós não deixávamos de orar e jejuar. Aliás, a Gelma estava grávida, a minha esposa estava grávida, e nós não tínhamos. Quando eu trabalhei no Luxemburgo, fiquei desempregado, vivia na Alemanha, recebia 600 euros naquele tempo, 600 euros de fundo de desemprego da Alemanha. E era uma situação muito difícil para nós. Mas o que nós não deixávamos de fazer é orar e meditar na palavra de Deus. Eu lembro, nós tínhamos um grupo de oração, nós orávamos. E Deus abriu as portas. E Deus fez grandes coisas nas nossas vidas. Nós passamos por muitas dificuldades, mas Deus abre as portas. E muitas vezes Deus faz as coisas que nós não percebemos. E é assim que Deus faz. E as nossas necessidades nunca deixaram de ser supridas por Deus. Por quê? Ele podia levantar alguém para nos dar algo. Ele podia levantar, talvez, a pessoa que nós menos esperamos. Eu lembro quando nós casamos, que nós não tínhamos dinheiro praticamente para comer. Eu lembro, a pessoa que mais nos ajudou foi a pessoa que menos tinha. Eu lembro muito bem. Eu lembro que eu estava sem trabalho, só a minha esposa que trabalhava. E ela quase que estava tendo um esgotamento, porque ela tinha que fazer 2 trabalhos. Eu não conseguia trabalho, eu tinha voltado da Alemanha para Portugal. E eu casei, fiquei lá 1 ano e eu estava sem emprego. Eu lembro que nós passamos por muitas dificuldades e eu lembro que a pessoa que menos tinha é que dizia, às vezes ligava e me dizia: Carlos, eu fiz uma sopa hoje, passa aqui, venha pegar a sopa para tu comeres com a tua esposa. E é a pessoa que menos tinha. É a pessoa que menos tinha. E muitas vezes contamos com pessoas que nós pensávamos que podiam nos ajudar, que talvez tinham dinheiro. Nós, mas por que eu tenho aquela pessoa que podia me ajudar e não me ajuda? Mas não conte com isso. Deus faz as coisas à sua maneira. Amém? Deus supre as nossas necessidades com básico. Deus podia me dar uma carne boa para comer, mas Deus me deu sopa e nós aceitamos a sopa. E Deus está suprindo as nossas necessidades básicas. Esse é o Deus poderoso que nós temos, nós confiamos. Esse é o Deus grande, é o Deus que nós exultamos, o Deus que nós abraçamos. E é esse Deus que nós não podemos abandonar por causa das dificuldades, por causa das necessidades. Porque a Bíblia diz, no livro 23:1, o Senhor é o meu pastor e nada
me faltará. Amém? O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Por isso não te desanimes diante de Deus. Não te desanimes se as coisas te correm mal. Se as coisas têm corrido mal na tua vida. Entregue tudo nas mãos de Deus. Não te desanimes se tu recebes um diagnóstico de uma doença fatal. Deus também cura. Não te esqueças disso. Amém? Deus nunca te deixará faltar o essencial. O essencial Deus sempre proverá. Amém? O resto que virá à tua vida é vaidade. O resto que tu buscas na tua vida é tudo vaidade. Mas o essencial o Deus tem te dado. É nisto. Quando nós agradecemos o Deus no pouco, Deus também acrescentará no muito. E quando Deus acrescenta no muito, não te esqueças que tu tens que partilhar com os outros. Não te esqueças disso. Esta é a palavra, este é o essencial do amor. Se nós pregamos o amor, nós temos que viver o amor. Este é o amor. Amém? Sabemos que Deus age para o bem de todos aqueles que o amam. Como diz a Bíblia, o livro de Romanos 8, 28. Deus age. Se tu amas a Deus, se tu buscas a Deus, Deus age a teu favor. Não te preocupes com o dia da manhã. Deus vai abrir as portas. A única coisa que tens de fazer é ajoelhar e pedir a Deus, abra as portas. As barreiras têm surgido na minha vida, remova as barreiras. Amém? E Deus vai fazer isso na tua vida, porque Deus também fez na minha vida. Nos momentos mais difíceis da minha vida, em que eu precisei de ver a mão de Deus se movendo, Deus moveu-se. Amém? Nos momentos mais difíceis da minha vida, que a minha família estava passando por crise, Deus sempre abriu uma porta. Amém? Deus sempre fez grandes coisas, muitas vezes com mão indelével, que nós não entendemos. E muitas vezes nós não reconhecemos a mão de Deus nas nossas vidas. Nós reconhecemos as pequenas coisas que Deus faz nas nossas vidas. Mas essas coisas são grandes, porque essas coisas nos livram do sofrimento, nos livram e nos prestam as nossas necessidades. Por isso, pratique a gratidão diária com Deus. Aprenda a louvar a Deus antes do milagre. Amém? Confie no caráter de Deus, porque Deus nunca falha, mesmo apesar das circunstâncias na tua vida. E a fé madura é aquela fé que permanece tanto na abundância como na pobreza, como quando te falta algo essencial. Porque Deus é firme e Deus nunca vai te deixar faltar nada, o essencial para a tua vida. E essa fé permanece tanto na escassez como na abundância. Amém? E o livro de Filipenses e o livro de Abacuque nos ensina muito bem que Deus sustenta-nos mesmo quando tudo falta. Mesmo quando nós não temos provisão, nós devemos agradecer. Quando nós enfrentamos a escassez, devemos confiar. Amém? E a verdadeira prosperidade não está no excesso, como eu disse antes, excesso de bens, mas na suficiência de Deus. Amém? Deus é suficiente. Deus é aquele que satisfaz as nossas necessidades. Quando entendemos isso, muitas vezes a nossa ansiedade diminui. Quando entendemos isso, a comparação que fazemos com os outros perde a força. Quando entendemos isso, nós começamos a agradecer mais a Deus. A nossa gratidão aumenta para Deus, para com Deus. Nós começamos a agradecer mais e deixamos de reclamar menos. E quando isso acontece, a nossa paz está aqui no coração. Nós temos sempre paz conosco mesmo. Amém? Amém? E para finalizar, talvez hoje a sua vida não esteja florescendo. Talvez hoje tu tenhas a escassez na tua vida. Mas lembre-se de tudo, que Deus é a nossa força. Deus supre as nossas necessidades. E quando tudo parece falhar, Deus ainda é suficiente. Ele ainda é suficiente. Amém? Não vamos confiar no poder das nossas forças. Ou não vamos confiar que aquele vai nos dar. Ou vamos contar, estou passando necessidade, o meu pai vai me enviar. Não, vamos confiar no Deus. Se Deus quer usar o teu pai para te ajudar, ou tua mãe para te ajudar, Deus vai usá-los. Mas entrega a Deus, confie primeiro no Deus.